Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos, hoje, nesta sexta-feira abençoada pelo Senhor. Vamos juntos meditar na palavra dele. Mas antes disso, eu quero novamente desafiar você a entrar no nosso canal do YouTube, pibfoz/oficial, e se inscreva lá, acione o sininho para que todas as informações, quando tivermos qualquer mensagem, chegue até você. Se você estiver pelo Facebook assistindo essa mensagem, esse devocional, por favor, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho da Graça, do amor de Deus. Compartilhando, os seus amigos poderão também acessar essa mensagem. E o tema para hoje à noite é comunhão com Deus. Você deseja ter comunhão com Deus? Comunhão com o nosso Senhor? Abra sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João, carta do apóstolo João, é uma carta encharcada de amor. Ontem eu disse que ela tem 135 versículos, dentre os quais a cada 3 versículos aparece a palavra amor. Sim, uma carta cheia de amor. Eu quero ler a partir do versículo 4 com você até o versículo 10. E eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Diz o seguinte: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Olha só, que alegria é essa? Alegria da comunhão com o Senhor. Veja o versículo 5. Versículo 5 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se dissermos que andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar a todos os pecados e purificar de toda a injustiça. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, comunhão é uma palavra que quase todo crente gosta e gosta muito. Inclusive, para alguns, a comunhão é sinônimo de festa, de alegria e principalmente de comida. Sim, nós chegamos a dizer, por exemplo, que hoje à noite vai ter comunhão, depois de um ajuntamento, ou de um culto, ou de uma reunião, e nós estamos querendo dizer que vai ter comida, vamos comer junto, vamos nos refestelar, vai ter um tempo gostoso de comunhão. Mas, na verdade, a palavra comunhão é uma palavra grega chamada koinonia, que significa, tem, aliás, vários significados, mas para nossa reflexão eu quero extrair apenas um deles, que é coisas em comum, ter coisas em comum. E numa tradução um pouco mais livre seria comum, união. Isso traz a ideia de estarmos juntos, mantendo coisas que nos agradam e têm interesse mútuo, coisas em comum. Agora perceba a glória dessa afirmação bíblica que acabamos de ler. Deus deseja ter um relacionamento pessoal e íntimo conosco, onde possamos desfrutar da sua presença, sim, da presença dele, da maravilhosa presença do Senhor. Isso não é maravilhoso? Pense no seu coração a dimensão do que o apóstolo João acaba de nos escrever. No entanto, para muitos parece impossível. O apóstolo João, por outro lado, dizia, não é impossível, é muito possível, de fato. Inclusive eu quero ensinar vocês, diz o apóstolo João, a manter comunhão e conhecer como é possível estar na presença do Senhor. E ele vai nos mostrar como essa íntima comunhão com o Pai pode acontecer de uma maneira experiencial. Sim, uma experiência normal para todo e qualquer cristão. Ao invés de ser uma experiência mística que nós ouvimos ou nós pensamos de tempos em tempos ou até vemos na vida dos outros, nós podemos incorporar na nossa própria vida, podemos viver a comunhão com Deus diariamente. Por isso, permita-me compartilhar alguns versículos da palavra do Senhor para que você possa compreender como a plenitude da alegria que o apóstolo João descreve aqui no versículo 4 pode encharcar o nosso coração. E essa plenitude de alegria tem a ver com a maravilhosa comunhão do Senhor. Portanto, como ter comunhão com Deus? O apóstolo João já nos dá as dicas logo nos versículos 8 e o versículo 10. Ele diz, olha, para você ter comunhão efetiva com Deus, é necessário que você lide com os seus pecados. Sim, lidar com os pecados. O versículo 8 vai dizer o seguinte:
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus amados, a verdadeira comunhão com Deus depende de nossa capacidade de admitir as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos delitos. Deus perdoa todos os pecados, mas Ele espera que você e eu confessemos a Ele. Assim como alguém que é dependente químico ou tem alguma dependência precisa declarar que tem aquela dependência para que possa ser curado, no pecado também é a mesma coisa. Precisamos nos declararmos pecadores para recebermos então o perdão e sermos livres desse pecado. Mas veja como o mundo olha o pecado por aí. Veja só, se você conversar com alguém que é evolucionista, ele vai dizer, não, o homem está evoluindo, o pecado é apenas um acidente de percurso e logo na evolução isso vai acabar, esse problema não mais haverá. Para um educador, ele diria o seguinte, olha, o homem pode inclusive ser educado e vai viver sem pecado. A ciência vai dizer o seguinte, olha, vai solucionando todos os problemas, os mistérios da natureza, também os mistérios do corpo humano ou do homem per si, e ele logo será livre do pecado. Sociologia, por outro lado, vai dizer, não, o pecado é um subproduto do ambiente. Ele foi ambientado no pecado. Por isso, se tiver um ambiente saudável, logo o pecado não mais existirá. A psicologia vai dizer o seguinte, olha, fale sobre isso. Concentre em você mesmo, naquilo que você precisa e logo você vai eliminar a culpa. Uma outra área de abordagem psicológica vai dizer, não, olha, é só mexer na questão da contingencialidade dos seus comportamentos, tira esse comportamento, coloca outro e logo acabou esse problema na sua vida. A religião, por conseguinte, vai dizer, aprenda as doutrinas, pratique os rituais e faça coisas boas e você se sentirá melhor consigo mesmo e Deus vai te aceitar. Meus queridos irmãos, nada disso pode efetivamente resolver o problema, pois eles não estão lidando com o pecado em sua raiz. Sim, não é o pecado lá nas vísceras que estão sendo lidados. Não, na verdade, estão apenas na superfície. Então, depois de empreender todo o esforço, a pessoa ainda continuará com o mesmo problema. Existe apenas um plano, e um plano perfeito para remover o pecado e a culpa que o pecado produz. E esse plano Deus já aplicou quando entregou o seu Filho lá na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Por isso, admita o seu pecado. Confie totalmente em Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, e Ele removerá o seu pecado e também a sua culpa. Mas saibam de uma coisa, enquanto o pecado não for tratado como uma afronta a Deus, ele não poderá ser perdoado. Enquanto o pecado for tratado apenas como um simples erro, ou mesmo uma doença, então não haverá necessidade de recorrer a Deus, não haverá necessidade de Jesus, não haverá necessidade da salvação, nem tampouco da Bíblia Sagrada, não haverá necessidade de o homem admitir que é um pecador. E esse foi o erro crasso do jovem rico, lá de Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. O problema é, se nós não reconhecemos, nós não podemos dar o primeiro passo para termos comunhão com Deus. Mas, dito isso, reconhecendo, lidando com o nosso pecado, quando nós vamos mexendo nas vísceras do nosso pecado, aparece um outro item contido aí no versículo 9. Ele diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda injustiça. Por isso, entra em tela o item do arrependimento. O texto nos diz que aquela pessoa que verdadeiramente se arrepende, Deus, perdoa essa pessoa, nos perdoa e nos purifica para toda a vida. Hebreus capítulo 8, versículo 12 vai dizer, para que com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que Deus está dizendo para aquele que confessa, que se arrepende dos seus pecados de maneira integral. Mas o que de fato trata o arrependimento? Sim, arrependimento é uma mudança total e radical do coração, da mente, resultando de uma mudança de direção. Literalmente, eu estava indo para frente e agora, quando eu me arrependo, eu faço uma metanoia, eu mudo de posição, um giro de 180 graus. Quando realmente nos arrependemos, deixamos o pecado para trás e nos afastamos dele, defenestramos de nossas vidas. Assim, o pecado é para sempre removido de nós e também a sua culpa é substituída agora
por Deus por paz e alegria. E aí, esse processo ele vai sendo engendrado em nossos corações e a partir do momento que nós reconhecemos, nós começamos a lidar com o pecado, agora nós precisamos trazer esse pecado à luz. O versículo 7 vai nos dizer o seguinte: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja bem, existe uma diferença lacunar, embora muitas vezes nós conectamos, mas uma diferença lacunar entre relacionamento e comunhão. O pecado ele não pode fazer ou desfazer o relacionamento do crente com Deus, porque esse relacionamento ele foi reestabelecido lá na cruz do Calvário. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e etc. Então, o nosso relacionamento do ponto de vista posicional, o pecado ele não pode desfazer, mas ele pode destruir a comunhão, a minha e a sua comunhão com o Senhor. Foi o que efetivamente aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Sim, a comunhão foi destruída e os nossos primeiros pais acharam que poderiam esconder o pecado de Deus. Infelizmente, muitas pessoas pensam ainda hoje que podem esconder os seus erros, os seus pecados do Senhor. Vivem como se tivesse tudo bem. Esse é um grande engodo contra elas mesmas, pois Deus conhece todas as coisas. Ele conhece cada nanomilímetro do nosso ser, nos conhece por trás e por diante. É só ler Salmo 139, você vai perceber como Deus te conhece desde as entranhas. Por isso, é um engodo tentar se esconder dele. Infelizmente, existe uma possibilidade, inclusive, de quem se esconde e acha que está tudo bem, que isso se torne tão crônico em sua vida que a pessoa realmente acredita no engodo, achando que o seu pecado, de fato, não tem nada a ver. Você já ouviu essa expressão? Tem nada a ver, pastor! Tem nada a ver, mãe! Tem nada a ver, tio! Quando isso vai acontecendo, algo terrível, que o próprio apóstolo João descreve no versículo 10, acontece. Nós estaremos chamando Deus de mentiroso. Isso é terrível e isso é perigoso. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que aquele que prospera é aquele que confessa os seus erros, os seus pecados e se afasta. Deixa os seus pecados, porque esse alcança misericórdia. Para que tenhamos comunhão com Deus, o pecado deve ser trazido à luz. Pois quando o pecado é exposto à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo traz uma convicção no nosso coração, de modo que podemos ver como eles de fato são. E eles são abomináveis aos olhos do nosso Deus que nós tanto amamos. Aí, o processo está caminhando para que a comunhão seja restabelecida, estabelecida de maneira maiúscula diante do Senhor. E aí, nós passamos a confessar os nossos pecados. Veja a parte A do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Pastor, o que é confissão? Confissão é nomear os nossos pecados para Deus especificamente e concordar com Ele, Deus, a respeito da natureza do nosso pecado, da vileza do nosso pecado. A confissão dos nossos pecados não é algo para deixar para amanhã. Sim, nós não podemos procrastinar nessa área. O pecado deve ser confessado imediatamente. Você, por exemplo, não esperaria se entrasse um cisco no seu olho, e essa experiência para mim é muito interessante. Há dias atrás entrou um cisco no meu olho à noite, quase de madrugada. Eu fiquei até às 3 horas da manhã com aquilo incomodando os meus olhos, com pelo menos 40 minutos sofrendo ininterruptamente. E aquilo foi terrível. Eu não podia deixar para o outro dia, precisava resolver aquilo. Tem pessoas que acham que com o pecado ela pode deixar dias e dias e dias. Assim como um cisco no olho, você não deixa para amanhã, não deixe para amanhã aquilo que está incomodando você e incomodando o Senhor. Mas guarde algo, você nunca será perfeito. E uma vida cheia do Espírito não é uma vida sem pecado, porque nós continuaremos sendo pecadores. Mas antes, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de comunhão, é uma vida de estreita comunhão com o Pai. E aí, se nós aprendemos o princípio da confissão espontânea e instantânea, viveremos com Ele com mais consistência na sua presença. Finalmente,
aí nós podemos descansar no Senhor. A parte B do versículo 9 eu acho lindo. Ele diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. No nosso Senhor podemos ter certeza que a nossa culpa vai ser arrancada e trocada pela paz de Cristo. Depois leia Romanos capítulo 5, você vai perceber que essa paz, essa inimizade de outrora, agora é configurada por amizade e aproximação pelo elo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas estão à procura de paz de toda maneira, mas Jesus pode oferecer livremente. A resposta para essas pessoas que ainda procuram pela paz é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É só você chegar a Ele e Ele vai receber. Ele é fiel, Ele é justo e Ele sempre perdoa e Ele sempre limpará o seu coração. Não importa quantas vezes você vem a Ele, Ele sempre receberá você e purificará o seu coração. Finalmente, o primeiro passo para que a comunhão com Deus seja verdadeira é admitir os nossos pecados. Veja bem, você não pode salvar e nem purificar a si mesmo. Jesus, Ele fez todo o trabalho e simplesmente espera que você responda pela fé a Ele. Se você fizer isso, Ele vai receber você, vai perdoar você, vai purificar você e você estará em plena comunhão com o Senhor. Venha a Ele e deixe Ele, sim, ser o Deus da sua vida. Mas talvez você esteja me assistindo nessa noite e você precisa voltar para a casa do Pai. Quem sabe você está distante da casa de Deus, distante da presença do Senhor, do relacionamento íntimo com o nosso Deus e carregando uma carga muito pesada de culpa. Não é necessário viver mais assim. Você pode vir a Jesus e aliviar o seu fardo. Ou talvez, você que está me assistindo hoje à noite aí na sua casa, você ainda não teve um encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo. Mas hoje à noite, você pode entregar o seu coração. Venha a Ele, entregue o seu coração e desfrute de plena comunhão com o Senhor. Ele quer ter uma comunhão íntima, um relacionamento íntimo com você. Pratique isso e viva melhor. A comunhão com Deus fará de você um servo, uma serva, um homem e uma mulher cheio de graça, cheio de bondade e cheio daquilo que Deus tem preparado para que habite a sua vida. Uma vez outra, pratique isso e viva melhor. Nós estamos caminhando para o 8º dia da nossa campanha Jesus Transforma a Minha Família e hoje oraremos para que Deus prepare o momento certo para falarmos de Jesus às pessoas que nós mais amamos. Esse é o nosso pedido de oração. E eu quero finalizar hoje à noite dizendo o seguinte: amanhã, às 19 horas, nós teremos na Trilha da Graça especial. Amanhã teremos uma entrevista encharcada de emoção, encharcada de graça, da bênção do Senhor, com o nosso querido pastor Ismael Mendes. Você é o nosso convidado, inclusive a convidar outras pessoas para vir e assistir a nossa entrevista. Vai ser um pouquinho mais dilatado do ponto de vista temporal, mas vai ser uma entrevista abençoadora para a sua vida. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui na Trilha da Graça, entrevista. Venha conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome dele. Deus te abençoe.